Mateus 17, 22 e 23. Reunindo-se eles na Galileia, Jesus lhes disse: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, e no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram cheios de tristeza. Repete comigo a palavra tristeza. Cheio de tristeza. Querido, eu não sei se você soubesse antes do acampamento. Livine, responde para mim. Se você soubesse antes do acampamento que iria chover muito, seria escolher ir para lá do mesmo jeito? Chover 3 dias? Não. Pois é. Se você soubesse que um amigo ia te trair, Gisele, no mês do aniversário, etc., viajando para lá e para cá. Ah, meu Deus, eu repeti o erro. Michele, eu faço isso sempre. Michele, se soubesse no mês do aniversário que, ainda bem que eu percebi, né? Que um amigo iria trair você naquela viagem que você fez lá, você ia manter essa amizade? Difícil, né? Michele, muito bem. Se soubessem que mentiriam para você, o rendezvous está marcado, mentiriam sobre você, ainda assim você manteria o rendezvous? Fala para mim. Chegou lá, alguém mentiu a seu respeito e alguém colocou você numa situação difícil. Se você soubesse que na rota que você vai atravessar, ladrões e salteadores iriam te atacar, roubar tudo que você tem, você manteria aquela rota ou você escolheria uma outra rota? Essas perguntas, queridos, é para lembrar você de 2 personagens especiais para 15 minutos de ministração nessa noite. Um deles é José do Egito. José do Egito foi para o acampamento que não choveu, mas tinha lá um poço seco. E ele foi empurrado dentro do poço pelos irmãos dele. José do Egito, ele não sabia, mas ele foi traído pelos irmãos dele. Foi roubado, foi vendido. Se ele soubesse que na rota onde ele foi, ele iria encontrar mercadores que o comprariam, o levariam para o Egito como escravo, possivelmente ele não iria. Pai, eu não vou, dessa vez eu não vou. E aí, ele foi para a prisão, injustamente. Mas ele manteve o rendezvous ali. José do Egito é esse homem que eu queria lembrar a vocês. Não sei se você conhece a história de José do Egito. Um jovem pouco mais velho, que é Luísa, aqui da bateria. Mas ele foi vendido como escravo. Foi tentado a fazer o que não queria fazer. Depois ele foi acusado de ter feito aquilo que não fez. Foi preso por causa disso, esquecido na prisão. Sabe como tudo começou? Quando ele teve um sonho de Deus. E Deus lhe deu um sonho, e nesse sonho, ele via as coisas muito boas. Ele se via num lugar especial, num lugar maravilhoso. E ele compartilhou aquele sonho e as pessoas não tiveram muito bom grado para ouvir os sonhos que ele teve. Quer dizer que vai acontecer isso com você? Você, menino, o menorzinho da bateria, vai com você acontecer isso? Por que não com a gente? O que você sonhou sobre nós? Com você vai, conosco não. E nós vamos te servir ainda. Sabe aquele cheio de cinismo? Foi assim que José ouviu. E é interessante que em Gênesis 45, muitos anos depois, quase 15 anos depois, quando ele encontra de novo a sua família, encontra os seus irmãos que o venderam, que os empurraram naquela cova, que o venderam para os ismaelitas, que mentiram para o pai dele como se ele tivesse morto, simularam lá uma situação, a roupa dele toda suja de sangue, passaram 15 anos enganando o pai dele, sabiam que ele estava possivelmente vivo, mas o pai dele morrendo ali de tristeza, porque era o filho preferido.
A pergunta é, será que se José soubesse dos detalhes, até que aquele sonho se consumasse, ele teria se disponibilizado? Você não passou por 10% do que José do Egito passou em terra estranha. Mas será que você soubesse que seria exatamente como tem sido a sua imigração, você viria? Alguns de nós diriam não. Alguns de nós diriam sim, mas alguns de nós diriam não. É por isso que falamos semana passada, lembramos o texto de Eclesiastes, que Deus não nos mostra o futuro todo, os detalhes do futuro, para que a gente não morra de ansiedade, não mate o irmão antes que ele nos jogue no buraco, né? Não crie problemas com a patroa antes dela te mandar para a cadeia, e essas coisas que José sofreu porque ele não sabia dos detalhes. É interessante, querido, é que Jesus Cristo, o nosso Senhor, o Senhor Jesus e José têm algo em comum, eles confiaram em Deus. Eles tinham dependência de Deus. Situação que José passou, Deus não permitiu que ele soubesse do futuro, como não sabe, como você não sabe, como eu não sei, por causa de nós mesmos. E eles dois tinham em comum uma coisa chamada confiança. Jesus sabia exatamente o que seria do futuro. E ele decidiu passar, porque ele confiava plenamente no seu Pai. Você lembra então da história? Ele teve o sonho ali para os 16 anos, compartilha o sonho, e aí ele sofreu aquilo tudo. Na eternidade, Jesus sabia o que seria os 30 anos que ele passaria aqui na terra, 33 anos. No entanto, ele escolheu estar aqui. Ele escolheu os cravos, é o título dessa ministração. Ele sabia que o seu verão seria só tempestade. Ele sabia que ele morreria no nosso lugar. Ele sabia que ele seria destituído da sua glória, porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. E ele veio nos representar, ele foi à cruz nos representar, então ele foi destituído da glória de Deus por minha causa, por sua causa. Fomos nós que cometemos o crime e ele é que foi preso em nosso lugar. Ele sabia que o seu povo rejeitaria, e João fala, ele veio para os que eram seus, os seus não o receberam. Ele sabia que seus irmãos não creriam nele na última semana, na hora que ele mandou os discípulos na frente para Jerusalém. Os seus irmãos chegaram para ele e disseram assim: ei, por que você não vai para Jerusalém? O lugar de a gente aparecer é lá. Você não quer ser o Filho de Deus? Você não quer ser o Salvador? Vai para Jerusalém. Lá está cheio de gente agora. Todo mundo vai saber quem você é. Nesse tom. E o texto sagrado fala que depois ele foi para Jerusalém. E foi a última viagem dele a Jerusalém. José e Jesus tinham confiança em Deus. Mas pastor, Jesus era o Filho de Deus. José não era. Nós podemos ter confiança em Deus e passar pelas tribulações, pelas dificuldades, por esses transtornos todos, se tivermos confiança no Senhor. Confiança no Senhor. E quando Jesus faz isso, meu irmão, ele foi por amor a você e a mim. Ele sabia que ele seria preso injustamente. Ao contrário de José, que o finalzinho, é tão especial, foi colocado como o segundo homem do mundo. Ele tinha um anel de Faraó no dedo. Jesus foi à cruz em nosso lugar. As autoridades o condenaram, autoridades religiosas, autoridades políticas, civis, todos o condenaram e ele morreu no seu lugar e no meu lugar. Ele escolheu os cravos por amor a você, por amor a mim. Eu queria que a gente hoje, que vamos cear, participar da mesa do Senhor, lembrasse disso. Mas graças a Deus, eu queria que você olhasse para o texto sagrado. Ele sabia como seria, ele sabia para que veio, ele sabia a que viria. 700 anos antes, Isaías profetiza, ele foi maltratado, humilhado, torturado, contudo, não abriu a sua boca. Como cordeiro levado a matadouro, como ovelha que permanece muda na presença dos seus tosqueadores, ele não expressou nenhuma palavra. A última semana, os últimos dias, as últimas 24 horas, desde que ele toma a ceia com os discípulos, ele vai para o monte orar, e ali Judas conduz uma
uma centena de soldados, e eles o levam, ele passa a noite naquela situação, e aí ele vai ser crucificado naquela sexta-feira, naquele dia. Ele não abriu a sua boca, a não ser para dizer: Pai, perdoa-lhes. A não ser para dizer: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. A não ser para olhar para sua mamãe ali embaixo e abençoá-la e dizer: cuida da minha mãe. Mãe, ele vai se responsabilizar por você. A não ser para olhar de lado e dizer: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A não ser para nos abençoar. A não ser como uma ovelha que vai se entregar até a morte, para que depois alguém tenha lã, alguém tenha carne, alguém tenha a vida dela. Mas o texto não para aí, querido. O texto não para falando no maltrato que ele viveu. Fala também: ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Nós lemos lá no texto que havia tristeza no coração dos discípulos. Mas o texto fala que Jesus veria o fruto do trabalho da sua alma e ficaria satisfeito. E com o meu conhecimento, com o seu conhecimento, o meu servo justo justificará muitos e as iniquidades deles levará sobre si. Ele levou sobre si as minhas iniquidades. Eu digo aleluia. Ele levou sobre si as suas iniquidades. Diga alguma coisa sobre isso. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, Senhor. Seja exaltado, Pai. Que coisa linda, quanto amor, quanto amor. Ele levou sobre si o castigo que me traz paz, estava sobre ele. O texto continua dizendo: pelas suas pisaduras nós somos sarados. Foi por amor, queridos, que ele fez tudo o que fez. Mas eu estou tentando lembrar, comparar a vida de um cidadão comum com outro cidadão super incomum, José e Jesus. O texto sagrado, estudando o texto sagrado, nós aprendemos uma expressão chamada tipo e antítipo. O tipo é aquele cidadão que viveu e que, em função da vida, das escolhas, de como Deus usou, apontava para o antítipo, que é Jesus. Então tem muitos tipos de Cristo no Antigo Testamento. E José é esse tipo de Cristo. É aquele que doa a sua vida, aquele que, entre outras coisas, eu quero destacar uma coisa na vida de José, lembrando que José era um homem tão comum quanto você e eu. José teve capacidade de perdoar os seus irmãos. Quantos irmãos mais velhos do que ele? Quantos irmãos já maduros, já adultos, já pais de família, que depois de muitos anos que a mãe dele veio a ser, que Deus lhe deu José a Jacó, ele já tinha 3 mulheres gerando filhos, já eram homens adultos, já eram pais. E aqueles homens o venderam, antes disso desejaram matá-lo, fizeram lá uma reuniãozinha e decidiram por voto, Rúben insistindo que não o matariam, mas o lançaram numa cova enquanto discutiam isso, enquanto você vai matar, vamos fazer o que com esse sonhador, com esse menino que atrapalha a vida da gente? E aí passa na frente deles, vem ali uma caravana de ismaelitas, famosos por vender escravos. Não faz o seguinte, não mata não. Vendamo-lo para os ismaelitas, eles fazem o que quiserem com ele, mas não vão matar o menino não. Rúben, o mais velho, muito desajuizado na vida sexual, nos envolvimentos que ele teve, mas naquele momento teve lá um ponto de bom senso e segurou os irmãos que queriam matar José e o venderam para o Egito. Anos depois, quando ele encontra os seus irmãos, o texto sagrado do capítulo 37 e o capítulo 50, toda é dedicada a essa história. É uma história tremenda, uma história fantástica. Quando ele reconhece os seus irmãos que não o reconhecem porque achavam que estava morto. E ele os faz ir e os faz voltar. Prendeu Simeão ficou preso quase 1 ano. E eles voltam com Benjamim. E eles vivem um estresse muito grande porque ele precisava de alguma forma de expressar a dor que sofreu. Mas quando ele se revela, aos prantos, ele chorava, que lá na casa de Faraó, no palácio seguinte, ouvia o choro de José.
E os seus irmãos, quando souberam que era José, choraram e choraram. Metade do tempo de medo. Um homem tão poderoso desse. Um homem que tem o poder de vida e de morte sobre qualquer um. E agora ele sabe. Ele lembra de tudo. Ele vai nos matar. E ele o abraça. Fala, queridos, não foram vocês que me enviaram para cá. Deus usou vocês. A maldade do seu coração. A sua insanidade, Simeão. Deus usou vocês, o ciúme de vocês. A falta de juízo do meu pai, de me preferir a tanta gente. Meu pai me dá presente especial. Meu pai me separar do meio da turma. Meu pai não facilitou a minha vida. Deus usou a limitação de cada um de nós. A minha infantilidade em contar para você. Deus usou tudo. Foi Deus que fez. Eu queria saber se você tem capacidade de olhar para tudo que te aconteceu até aqui. As feridas, as pisadas, as traições, as mentiras, os maltratos, os abusos. Você tem condição de olhar para isso e falar, Deus usou tudo isso. Se eu estou aqui agora, Deus está realizando um grande plano e eu quero ficar atento porque tudo que Ele quer fazer vai se cumprir na minha vida. Você pode fazer isso. Foi o que José fez. Ele olha para os seus irmãos e ele fala exatamente isso. Ora, agora não fiquem tristes nem aborrecidos com vocês mesmos por terem me vendido a fim de ser trazido para cá. Foi para salvar a vida de vocês que Deus me enviou na frente. Ele lhes perdoou. Eu quero olhar para José e lembrar que você, enquanto tomar a ceia hoje, tenha o coração disponível para o perdão. Todo mundo que já foi de alguma forma traído. Já foi traído de alguma forma. Eu duvido que como José. Todo mundo já teve algum problema com o irmão mais velho, mais novo. Eu duvido que como José. Todo mundo aqui já teve dificuldades com um pai pouco sábio na maneira de agir. Eu duvido que como José. Todo mundo aqui já foi tentado. Eu duvido que por ser íntegro, você tenha sofrido tantas consequências como José sofreu. E quando ele tem oportunidade, ele perdoa. O que você vai fazer com o que fizeram com você? Sabe por quê, queridos? A mesma energia que você gasta para crescer em Deus, para crescer em fé, você gasta para se lamentar. Eu admiro os dois. Pastor, foi difícil demais. Nós chegamos no acampamento, choveu a noite inteira. E você pode me contar dizendo, rapaz, foi fantástico. Eu aprendi que eu tenho que esticar a lona agora. Eu aprendi que essa barraca está vencida. Eu aprendi que eu preciso trazer algumas coisas a mais. Ou então você pode chegar assim, que pastor, não tem lógica. É castigo. Eu vim para cá, planejei um ano inteiro. Agora só o único dia que eu tinha. Eu pedi folga no trabalho, choveu a noite inteira. A barraca estragou. Olha aqui, pastor, olha aqui a comida. O guaxinim levou o resto. O único chocolate que eu tinha, o guaxinim levou, pastor. Pastor, irmão, você gasta a mesma energia para se lamentar que para crescer. O que você vai fazer do que fizeram com você? A mesma energia. Eu admiro os dois, porque os dois gastam muita energia. Quem cresce nos problemas, quem perdoa para continuar sendo bênção, e quem fica ali, agarrado ao problema, os dois são dignos de admiração. Mas é uma escolha que você faz. Perdoar é uma escolha. E José preferiu perdoar. E em Jesus, sem José, eu consigo encontrar um modelo tão especial. E eu faço questão de frisar José, porque você não tem como escapar, eu não tenho como escapar. Uma família maluca, um pai desajustado, uma situação difícil, num outro país, tudo a favor dele manter uma dureza de coração. E ele perdoa. Mas em Jesus eu encontro um amor incondicional. E o perdão dele estendeu-se a toda a humanidade, incluiu Cleidemir, incluiu você, dizendo, Pai, perdoa-lhes.
Eles não sabem o que fazem. Eles não sabem o que fazem. Então, querido, eu queria que você parasse e pensasse nesses dois exemplos, porque eu me lembro ainda que você pode dizer assim: eu não posso ser como Jesus, eu não sou Jesus. Mas você pode dizer como José. Você pode dizer como Paulo. Ele disse assim: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. A única ordem expressa que Deus tem para nós, o resto é consequência, é amar a Deus sobre todas as coisas. É ao próximo como a si mesmo. Isso José fez. A confiança dele estava no Senhor. Isso que o Filho de Deus fez, Paulo cumpriu. Ele disse assim: eu me faço de tolo com os tolos, de sábio com os sábios, para que eu possa ganhar alguns, por amor a Deus. Ele se submetia a se relacionar com tanta gente, mas Jesus incondicionalmente amou o Pai e aos seus irmãos. E Romanos fala que Deus quer ter uma grande família, no qual Jesus é o irmão, o irmãozão, é o brother, o irmão mais velho, o principal, e filhos iguais a Jesus. Eu queria terminar dizendo que o Deus que cuidou de José, o Deus que enviou José ao Egito, te enviou para Montreal, te permite estar aqui hoje. E você pode fazer da sua história a grande tragédia. Você pode fazer da sua noite a grande, terrível noite, ou uma noite de crescimento, de aprendizado. Você vai escolher isso. O texto sagrado lá de Isaías 41 diz o seguinte: para que todos vejam e saibam e considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isto, e o Santo de Israel o criou. Qualquer que seja a situação, eu queria que você corresse o risco de confiar em Deus. Qualquer que seja a história da sua família, corra o risco de confiar em Deus. Qualquer que seja a tragédia que até aqui, como José, você pode olhar para trás e falar assim: vou mandar matar essa cambada de maluco perto de mim, porque agora Deus me deu oportunidade para isso. Você pode também perdoar em nome de Jesus. Você pode olhar, e Jesus disse para os seus discípulos isso: se eu quiser, o Senhor enviará legiões de anjos. Se eu pedir ao Pai, mas você pode decidir abençoar. E usar a sua boca para abençoar, como ele fez na cruz e a caminho da cruz. Ou em silêncio, olhando para Pilatos, o que é a verdade? Ele se cala. Em silêncio, ele abençoa. Que você possa, sim, em nome de Jesus. Saiba, considere, entenda, a mão do Senhor levou aqueles moços a traírem, a venderem, levou José para a cadeia, manteve ele ali escondido, esquecido. A mão do Senhor. Ele confiava na mão do Senhor. Confie na mão do Senhor. Pastor, Deus faz isso contra a gente? Você sabe o que eu estou falando. Estou falando que ele vai usar tudo a seu favor, para o seu crescimento, para a glória dele, para que você se pareça dia a dia com ele. A mão do Senhor fez isso. A mão do Senhor fez isso. Sentadinho, feche os seus olhos. Vamos orar.